Bom dia, pessoal. Bom dia, todo mundo. Meu nome é Isabela, para quem não me conhece. Para quem me conhece, provavelmente me chamam de Bebel. Tô muito feliz de estar aqui nessa manhã. Eu sou sempre a que fujo, a que nunca tô aqui, mas eu senti muito de compartilhar algo que Deus ele ministra ao meu coração ao longo da minha vida com Ele, ao longo da minha caminhada no Evangelho. Não tem nem algo especificamente do momento que estamos vivendo, mas sim de tudo que eu já vivi com Ele, de como Ele ministra ao meu coração sobre o tema de identidade. Na verdade, acho que eu vou entrar especificamente no detalhe do resgate da identidade. Mas vamos lá, vamos navegar um pouquinho na Bíblia também. Um pouco daquilo que eu quis trazer, acho que vem muito sobre a reflexão do porquê que eu acho que a gente tem dificuldade de viver a graça de Deus na nossa vida. Muito eu acho que tem a ver com a gente não conseguir se ver como uma obra em processo, mas se avaliar muito por uma obra acabada. Então, acho que por aquilo que a gente almeja muito, por a gente amar Jesus e por a gente se entregar para Ele e querer muito fazer para Ele na medida do que Ele fez pra gente, acho que a gente se cobra e se exige ser uma coisa que talvez não, eu acredito que um dia seremos, na vida eterna, nós teremos uma obra acabada, mas hoje nós estamos num processo. E eu queria compartilhar um pouco do que eu acredito que é o processo nesse projeto de reconstrução da nossa identidade. Eu trouxe alguns conceitos e aí eu vou ler aqui rapidinho. O processo é uma ação continuada, é a realização contínua e prolongada de alguma atividade, segmento ou curso, ou também uma sequência contínua de fatos ou operações que apresentam certa unidade ou que se reproduzem com certa regularidade. E aí, para não faltar o do latim, procedere, que significa método, sistema, maneira de agir ou conjunto de medidas tomadas para atingir algum objetivo. Bom, para quem eu costumo conversar, eu sempre falo que eu amo processos e eu sou apaixonada por esse, como aqui a gente leu, como essa sequência contínua de fatos que conectadas elas transmitem uma única mensagem. A gente acha que tem uma dificuldade humanamente de ver, né? Porque a gente olha muito hoje e aquilo que está diante dos nossos olhos. Mas Deus, ele olha por uma perspectiva celestial. Então, quando ele olha pra gente, ele não vê a Isabela do hoje, ele não vê a Isabela do ontem, que também é outro ângulo que a gente costuma olhar muito. Mas Deus, ele olha por todo o projeto de quem ele me criou para ser e de quem um dia eu serei novamente. E, trazendo um pouco da Bíblia nesse contexto, eu queria que a gente abrisse em 2 Timóteo 2, 1 a 5. Paulo diz: Tu, portanto, meu filho, sê forte na graça que há em Cristo Jesus. E as coisas que ouviste de mim, entre muitas testemunhas, as mesmas confia a homens fiéis, que sejam capazes de também ensinarem a outros. Tu, portanto, suporta o sofrimento como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com os negócios desta vida, a fim de agradar aquele que escolheu para ser soldado. E se um homem também luta pela vitória, não é coroado se não lutar legalmente. E aqui esse versículo ele traz para mim que a gente está num processo, um soldado ele está num processo em uma batalha, o objetivo dele final é ganhar, mas ele está em um processo para esse fim, esse destino. E aqui fala muito sobre ele não se embaraçar com os negócios desta vida. Eu acredito muito nisso para nossa vida também. Se o nosso destino final é a eternidade, é uma obra acabada, se a gente foca muito naquilo que a gente está vivendo hoje, no terreno, a gente se perde do foco principal, que é o projeto final de Deus, aonde Deus quer nos levar. E também no 5, fala muito de que se o homem luta pela vitória, não é coroado se não lutar legalmente. Ao mesmo tempo que o nosso foco tem que estar no nosso destino final, para você vencer o seu destino final, para você chegar no seu destino final, na sua vitória, você precisa lutar essa batalha. Então, o processo, para mim, ele se traduz muito por isso. Você não pode perder o foco e o objetivo do para onde você está indo, mas você também não pode deixar de viver cada batalha para que você chegue nessa vitória. E aí, falando sobre essa questão de identidade, pensando no passado, né, na criação, no projeto de Deus, Deus ele criou o homem pecou. Adão e Eva pecaram. E aí, não sei se você gasta muito tempo pensando nisso, mas eu penso que assim, Deus ele é poderoso demais e na minha concepção ele poderia lá atrás, talvez até no estalar de dedos, ter mudado tudo. Ele poderia ter feito tudo novo novamente. Mas eu acredito muito que precisamos de um processo. Não Deus, mas nós precisamos. Eu acredito que se Deus lá atrás, com todo o seu poder, ele começa tudo novamente e não faz o plano, que para mim é muito claro, assim, o plano de Deus até a gente chegar em Jesus, a gente não teria aprendido o que a gente aprendeu e a gente não teria se submetido para viver uma vida onde a gente pudesse estar debaixo da graça.
porque a graça de Deus nada mais é para mim do que você ser transportado de um lugar de lei para um lugar de graça. Se você não viveu na lei, eu acredito, né, pessoalmente, se você não sai desse lugar e você não entende o poder transformador de Jesus na nossa vida, você não tem a capacidade de sair e ser transportado de um lugar para o outro. Porque se você não precisa, assim como Paulo fala em 2 Coríntios, deixa eu abrir aqui rapidinho para poder conectar. Em 2 Coríntios 12:9, ele diz: a minha graça é suficiente para ti, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Portanto, eu tenho prazer nas fraquezas, nas censuras, nas necessidades, nas perseguições, nas aflições, por causa de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então eu sou forte. Se a gente não tem essa consciência do que somos sem Cristo, a gente não consegue receber esse batismo da graça e quem Jesus é plenamente. E eu acredito que o nosso resgate da identidade, e agora falando um pouco da humanidade, passa muito por isso. Eu trouxe até aqui a questão da dispensação, que teologicamente é um conceito que fala sobre alianças que foram feitas até que nós chegássemos na dispensação da graça, que é Jesus Cristo. Nós tivemos a dispensação da inocência, que era quando Adão e Eva, em Gênesis 2:25 fala que Adão e Eva, eles não tinham consciência de que estavam nus. Então ali eles eram inocentes, no plano inicial de Deus, quando Deus criou o homem. Aí depois você vem para a segunda dispensação, que é da consciência. Após Adão e Eva pecarem, em Gênesis 3:7 fala que eles tiveram consciência de que estavam nus. Então a partir desse momento, eles mudam, eles transicionam de um lugar de inocência para um lugar de consciência. Depois disso, você tem a dispensação do governo humano, que é já em Noé, quando você fala de homens que estão vivendo deliberadamente e Deus, ele simplesmente permite com que o homem viva realmente o governo. Então, o homem está ali vivendo do jeito que quer, errado ou certo. No caso de certo, Noé é esse homem que, enfim, conseguiu seguir o padrão de Deus. E aí depois você tem a dispensação da promessa, que é em Abraão. Então, Abraão, a gente conhece toda a história de que Abraão, ele foi provado, a sua fidelidade foi provada porque de Abraão viria a linhagem, da linhagem de Abraão viria Jesus. Então, a gente, depois da dispensação da promessa, também tem a dispensação da lei. E aí, nesse, eu gostaria muito de ler com vocês um versículo, que é João 1,17, que, para mim, é muito importante para a gente fazer essa transição da dispensação da lei para a dispensação da graça. Que fala, né? João 1,17. Porque a lei foi dada por meio de Moisés, mas graça e verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Então, a lei, ela foi, para mim, importante, na minha opinião, porque, como eu falei, se você não vem de um lugar de lei, você não consegue receber esse batismo de graça. Porque Jesus, e aí, de novo, continuando o texto, em Mateus 5,17, Jesus fala: não penseis que eu vim destruir a lei ou os profetas. Eu não vim para destruir, mas para cumprir. Acho que às vezes a gente ouve muito esse ponto, né, a lei, ela é antagonista à graça, como se fossem dois pontos diferentes. Mas, na verdade, Jesus, o que ele nos traz é que ele está chamando a gente para uma aliança superior. Jesus, ele não está chamando a gente para poder ignorar tudo que veio para trás, porque, como a palavra de Deus fala, Deus nem é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, assim, tudo isso que a gente viveu, eu acredito, e eu vejo muito isso na Bíblia, né, de que Deus, ele não errou, e ele não... A gente pensa, mas por que Deus teve que enviar Jesus só depois? Por que a gente teve que passar por isso? Na minha opinião, por causa do processo. Porque o processo é onde Deus, ele trabalha e onde ele vai conseguindo nos reconectar com ele novamente. Isso em Hebreus 7, desculpa. Em Hebreus 7, 18 e 19, fala: porque há verdadeiramente uma anulação do mandamento anterior por conta de sua fraqueza e ineficácia, porque a lei não aperfeiçoou coisa alguma, mas a introdução de uma melhor esperança pela qual nos aproximamos de Deus. Então a graça, ela vem exatamente com essa função de Jesus, ele vem para nos reconectar. Em escola bíblica eu aprendi isso. O pecado, ele quebrou a ponte. E Jesus, ele veio para poder costurar de novo, para poder nos dar esse acesso novamente. A Bíblia fala isso, sobre o livre acesso que nós temos em Jesus. Então, quando a gente consegue ter esse batismo da graça, e esse é, para mim, o nosso grande desafio, como ter esse batismo, como viver essa vida debaixo da graça. E para mim, isso está muito conectado com o paralelo que Jesus, para mim, faz, que, na verdade, eu faço o paralelo com Jesus reduzir 10 mandamentos a 2. A gente tem os 10 mandamentos, né? Vou até ler todos para não esquecer, mas não terás outros deuses, não farás imagens ou ídolos, não falarás o nome de Deus em vão, guardarás o teu sábado, que é o descanso, honra o teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Jesus, ele vem
e ele pega esses 10 mandamentos em Mateus 37, vou abrir aqui. Mateus 22, 37 a 40, fala assim: respondeu-lhe Jesus: tu amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua mente. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aqui Jesus está fazendo essa transição entre 10 mandamentos para 2. E para mim, a lei para a graça faz esse mesmo ponto. Se você parar para olhar dentro desses 2 mandamentos, o mandamento de amarás a Deus sobre todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo, ele consegue resumir tudo que eu acabei de ler dos 10 mandamentos que nós temos. Por quê? Porque se você ama a Deus acima de todas as coisas, você não terá outros deuses, você não fará imagens ou ídolos, você não falará o nome de Deus em vão, você guardará o teu sábado porque você está confiando nele, o seu descanso está em Deus. Esse, para mim, estão contidos dentro do amarás a Deus sobre todas as coisas. E quando você vai do amarás o teu próximo como a ti mesmo, quando você ama o teu próximo como a ti mesmo, você honra o seu pai e a sua mãe, você não mata, você não adultera, você não furta, você não desfalsa o testemunho. E tem muito um ponto também do como a ti mesmo, porque quando você fala não cobiçarás, isso conversando com meu pai veio muito esse ponto, quando você não, a cobiça é algo que é muito inerente a você. Você não afeta tanto a vida do outro, assim, é algo que pra você, tipo, e esse mandamento tem muito a ver com algo que Deus ele estabelece como um padrão pessoal e individual. Então, se você não cobiça, isso é algo que você tá se amando. Então, quando Jesus ele resume todos os mandamentos, 10 mandamentos a 2, é a mesma para mim transição entre a lei e a graça. Jesus ele não veio com a graça para poder dizer pra gente que a gente não precisa mais fazer o que a lei diz. Não, pelo contrário, como a gente leu em Hebreus, isso Jesus ele traz um padrão superior, algo que é maior do que aquilo que foi vivido por Moisés e toda essa galera que veio antes de Jesus. E na minha visão, eu acho que muito da gente conseguir receber essa graça, a gente conseguir viver essa dispensação nova que vem em Jesus, tem muito a ver com a gente conseguir não conseguir, mas estar nesse processo de recuperação da nossa identidade. Porque eu acho que Jesus, quando ele vem exatamente por um propósito. Muito discute, né, sobre Jesus ter sido um militante. Jesus veio pelas mulheres, Jesus veio pelos pobres. Mas a minha opinião e pelo que eu tenho de revelação pessoal da Bíblia, para mim Jesus ele veio simplesmente e puramente para anunciar o reino de Deus. E o reino de Deus é o nosso destino final. O destino final da gente como filho, e a Bíblia, depois a gente vai ler sobre isso também, né? Jesus, quando ele traz a gente, conecta a gente, nos dá esse direito de sermos chamados de filhos. Vou ler, né, tipo, João 1,12. Já que já citei. João 1,12 fala: mas os muitos que o receberam, a eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem em seu nome. Então nós, como chamados filhos de Deus, nós temos acesso a essa identidade, que é a maior identidade que a gente pode receber na nossa vida. Então eu tenho muito essa visão de que se lá atrás Deus ele faz como um passe rápido e tudo se transforma novamente, eu acredito que a gente não viveria esse processo. O processo que é capaz de nos aproximar e nos fazer viver plenamente quem nós somos em Deus. Porque eu acho que muito como uma criança. Criança é muito aquela pessoa, tipo, minha mãe brinca muito de quando eu era pequena, ela falava pra mim: Isabela, não faz isso. E eu ia lá e fazia. E eu tinha que sofrer a consequência do meu ato para que eu aprendesse aquilo que eu realmente deveria saber. Só que criança, ela realmente precisa viver algumas coisas, porque criança ela não vai acreditar, ela não vai ouvir. E isso traz muito texto de Hebreus, lá Hebreus 5, vou ler aqui, Hebreus 5, 13 e 14, fala: porque qualquer que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porquanto é um bebê. Mas o alimento sólido pertence àqueles que alcançaram a maturidade e também para aqueles que, pela razão do uso, tiveram seus sentidos exercitados para o discernimento tanto do bem quanto do mal. E aí, qual é o paralelo que eu faço entre isso? Como eu tô falando, uma criança que precisa talvez passar por um processo para aprender algumas coisas, é a mesma coisa do alimento. E aqui, quando o autor de Hebreus ele traz esse ponto do alimento líquido para um alimento sólido, ele tá fazendo um paralelo entre criança, enquanto ela bebe leite, ela não tem órgãos ou o interior formado e preparado para receber um alimento sólido. Então, eu acredito que assim nós, na nossa identidade, nós precisamos passar por um processo de formação e de geração exatamente desse órgão ou daquilo que nos faz
fortes e daquilo que nos faz preparados para receber o alimento sólido. Isso para mim tem muito a ver com a nossa identidade. Se lá atrás Deus ele simplesmente faz tudo de novo, a gente não aprenderia e a gente não, para mim, viveria plenamente aquilo que Deus tem pra gente. E aqui em Efésios, no versículo 13, quando fala e também nele, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Promessa para mim e processo andam muito juntos. Então, quando você fala para mim de que a promessa é a vida eterna, para que eu chegue na promessa, eu tenho um processo. Então, a Bíblia, para mim, ela me conta essa história linda, e eu acho que quando a gente lê a Bíblia com essa visão, eu pelo menos tento muito ver isso como o plano de redenção, como esse macro, né? De que Jesus, Deus desde lá de trás, quando o homem pecou, quando o homem caiu, desde lá de trás, que tudo mudou ao nosso ver, mas no plano de Deus, no controle de Deus, isso nada mudou. Porque ele tinha um plano de enviar Jesus para que Jesus nos redimisse de todo o pecado. Só que para que Jesus viesse, precisaram se passar 4.000 anos, como teólogos falam. E para que a gente pudesse chegar onde a gente está hoje, Jesus precisou vir depois desses 4.000 anos. E a gente está aqui em 2020. E assim, eu ainda vou viver mais muitos anos. E eu tenho que te contar uma coisa que é uma opinião que eu tenho em particular. Hoje eu tô muito melhor do que eu estava ontem, mas hoje eu tô muito pior do que eu vou estar amanhã. E a graça, pra mim, ao mesmo tempo que ela nos aproxima desse dom gratuito, se você objetiva viver uma vida muito compromissada com Deus e você entende a responsabilidade que é você honrar aquilo que Jesus fez pra você, isso ao mesmo tempo pode ser um peso também na nossa vida. Então, enquanto eu tava conversando até, enfim, semana passada com o pastor Paulo, eu vejo muito isso, sabe? De que a graça, ela é a porta de entrada, sim, pra gente acessar as coisas do céu, mas a gente tem que tomar muito cuidado para que isso também não seja uma cobrança na gente de que, por exemplo, hoje eu tô devendo, eu tô faltando. Tá faltando. Cara, é um processo. Eu aprendi isso na minha vida e por isso que eu falo que eu amo muito processos. Porque o resgate da nossa identidade, ele não começa quando ele não termina quando a gente aceita Jesus. Pelo contrário, aquilo ali é o começo. Quando a gente aceita Jesus, quando a gente abre o nosso coração para que Jesus faça morada e que ele seja o nosso Senhor, a gente está começando ali um processo de redenção. A gente está começando ali um processo de uma linda música que está sendo escrita. Tem uma cantora que eu amo que fala muito isso, né? Fala muito isso não, mas a letra da música fala isso. You sing melodies over me. Então Jesus, ele tá cantando melodias na gente, sobre a gente. Então assim, não acredite que quando você aceitou Jesus, é um passe de mágica. É aquilo que a gente sempre fala, aceitar Jesus não é uma garantia de não sofrimento, não é uma garantia de que você vai viver coisas, enfim, de uma forma diferente do que o ser humano vive. A gente vai ver uma vida, mas na verdade a gente vai sim viver uma vida, mas de uma forma sobrenatural. E por que a gente vai viver? Por um objetivo, pela promessa de algo eterno. Quando eu trago esse texto de 2 Timóteo 2, 1-5, que fala, né, de Paulo falando do soldado que não foque nessa vida, mas foque na promessa. Então, assim, pra mim, o nosso segredo, nosso resgate da identidade, é a gente nunca perder de vista quem a gente é. Não só quem a gente é, deixa eu até voltar, mas em Gênesis, quando fala da criação, Gênesis 1, 26 e 27, eu prometo que esse é o último. Mas quando fala, e disse Deus, façamos, a Trindade criou o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança. Estou parafraseando, gente. E que eles tenham domínio sobre os peixes, assim, aí pulando pro 27. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem. A imagem de Deus o criou. Então, para mim, o resgate da identidade é você nunca perder esses dois polos. Você nunca perder quem você era na sua criação. E você nunca perder quem você vai ser na sua vida eterna. E entre esse meio aqui, é onde Deus está fazendo melodias na nossa vida. É onde Deus está criando, está forjando o nosso caráter. É onde Deus está nos aproximando do processo, do projeto final dele. Então, assim, não tô dizendo que você não tem que se arrepender do seu passado. A gente vive uma vida, assim, de novidade de vida. Então, a Isabela de ontem não é a Isabela que tem que viver hoje. Eu sim tenho que morrer para essa pessoa, para que hoje possa nascer uma nova Isabela. Uma Isabela nova em Cristo. Mas, ao mesmo tempo, não deixe de se apaixonar. Assim como Paulo falou em 2 Coríntios 12, 9. É na sua fraqueza que ele se faz forte. Não deixe de
assumir que eu preciso, esse é o meu desafio diário, eu preciso da graça de Deus. Eu preciso, porque quem eu era, a distância entre quem eu era e quem eu vou ser, o que une isso é a graça. Então, se eu preciso acessar uma pessoa no futuro, uma pessoa de quem eu vou ser em Deus, eu preciso da graça de Deus, porque é a graça de Deus que vai me conectar com quem eu fui, com quem eu fui criada para ser e com quem eu sou na eternidade. Bom, era basicamente isso. Eu espero que tenha te abençoado. Isso é basicamente o que Deus tem ministrado e ministra ao meu coração constantemente sobre quem eu sou nele. Pra gente viver essa vida plena e buscando essa eternidade, a gente não pode perder o foco de quem nós fomos criados para ser e de quem nós voltaremos a ser um dia. Porque Deus, Ele está nos submetendo a um processo para que, ao final de tudo, nós possamos olhar para trás e nos gloriar de tudo que nós vivemos, porque assim como Paulo fala, as tribulações, tudo isso serve para que nós possamos nos aproximar dessa esperança que é Jesus Cristo. Agora, rapidinho. Pai, muito obrigada por essa manhã, pela Tua palavra revelada que vem até nós. Obrigada porque todos os dias nós somos cheios dessa certeza de que a Tua graça é aquilo que nos basta. Então, Pai, eu te peço, sabe, que a Tua graça nos acompanhe todos os dias da nossa vida. Que não sejamos nós mesmos, mas que seja a Tua graça fluindo através de nós. Em tudo que formos fazer, em tudo que formos ser. Que o Teu Espírito Santo, a promessa da vida eterna, sabe, que Ele viva e flua através de nós, nos transformando e nos aproximando de quem nós somos em Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Tchau, tchau.